pessoal, tudo bem com vocês? Para nós é um grande privilégio fazer parte desse projeto especial de gravação para o 4º trimestre deste ano de 2022. Um ano especial de comemoração e celebração do cuidado do amor de Deus por nós. E nós desejamos do fundo do nosso coração que tudo que for apresentado seja de inspiração para que você possa fazer muitas coisas para Jesus através da Sala do Jardim. Que essas crianças sejam alcançadas, possam melhorar a sua fé e possam se preparar para a vida eterna. E eu tenho o privilégio de estar ao lado dessas duas professoras queridas. A Belle, que ela vai apresentar as histórias, ela tem muitas ideias legais, ela é professora do Jardim e ela está aqui hoje dando a sua contribuição através dos seus dons nessa gravação. E tenho também aqui comigo a professora Joyce, que é essa professora querida também, que também trabalha no Ministério da Criança e estará apresentando para vocês os incentivos e que Deus possa ser louvado e engrandecido através de tudo que for feito e que o Santo Espírito fale para você e fale para todas nós o nosso foco especial, que é estar com Ele no céu. Oi, Joyce! Oi, Lu! Então, gente, estamos aqui de volta já, né? Para falar de uma coisa importante. Primeiro, lembrando que as salinhas devem ser a coisa mais importante da história da Terra. Para mim, eu acho que a salinha deve ser a coisa mais linda da igreja. Por mais simples, pode ser até embaixo da árvore, mas que já esteja a árvorezinha toda varridinha, com as cadeirinhas lá, aguardando as crianças. E as professoras, de preferência, no horário certíssimo já, com o manual em mãos, para fazer tudo direitinho. E é isso que a gente vai apresentar. A salinha identificada, se você já tem a salinha, pode ser junto, se está lá hall e jardim junto e primários, mas que tenha uma identificação, tá certo? Para que a criança chegue e sinta-se querida, amada ali. A gente fez aqui uma identificação, já vou começar com a identificação, depois você vai para os incentivos. Certo. São coisas simples que a gente está apresentando aqui, você pode criar com as suas ideias, ver outras possibilidades, outros recursos que você tiver, ou se você não tiver, você usar aquilo que você tem. Mas a gente fez aqui só para apresentar aqui a importância de você identificar o ambiente. Aí embaixo da árvore, como é que eu vou identificar, Pro? Não tem problema não, identifica lá, que criança tá. Coloca um animalzinho, coloca criancinhas, imagens que possa identificar. A gente fez isso aqui, identificando para que, se tem todas essas linhas funcionando, é importante que tenha lá hall, jardim, primário, juvenis, adolescente, todas as salas funcionam. Para que quando os pais chegarem, principalmente as visitas, já saibam qual é a salinha que vai colocar a sua criança. E se possível, você pode colocar até a idade abaixo da identificação da sala. Coloque a idade, porque quem está chegando, quem não conhece a igreja, Isso. né, Joyce? Isso. Ela pode já identificar a entrada da criança pela idade, não é isso? Com certeza. E é interessante que assim, a gente colocou uma girafinha, mas vocês vão adequar de acordo com a sua realidade. Pode ser ou uma criança, né? Pode ser um menino ou uma menina, você é que vai escolher como seria essa identificação. Ou pode ser o bichinho também adaptado à oferta do trimestre? As missões, Pronto, né? vai. Pronto. Como incentivo de presença, a gente sugeriu essa caixinha aqui, com a tartaruguinha, mas pode ser outro animalzinho que vocês escolherem. À medida que a criança vai chegando, ela vai colocando, né, o seu incentivo de presença, que nós escolhemos a tartaruga porque tem a ver com as missões, mas pode ser outro animal também, como por exemplo as ovelhinhas, né, que esse trimestre nós estamos falando sobre as ovelhas. Com as histórias. Né? Pode ser anjinho também, já que vai falar sobre o Natal. Isso. Então, tudo isso você pode utilizar, né, Joyce? Isso. Além desse incentivo de presença, nós também temos o incentivo de oração, tá? Oração. Nós fizemos dois incentivos de oração para vocês terem uma ideia, certo? Primeiro, um tapetinho, que vocês têm como sugestão de ter esse tapetinho todos os sábados, certo? Todos os sábados. Mas, e no final, no 13º sábado, vocês entregarem esse tapetinho, né? Do momento de oração. E também temos aqui os nossos pedidos. A criança vai abrir e vai escolher por que eles estão pedindo ou agradecendo. Por exemplo, agradecendo a Deus por tudo. Ou
vamos orar por quem? Pelo pastor, nós vamos orar pelo pastor, vamos orar pela família. Então, elas vão escolher o motivo de agradecimento ou o motivo de oração. Daquele sábado. Eu também achei isso super interessante, Lu. Aqui está a criança, com o olhinho, tá vendo que está aberto? Aí chegou o momento da oração, ó, vamos orar agora? Deixa eu pegar aqui para vocês. Vamos começar a orar. Interessante, né? Esse momento ela está conversando com a gente e aí ela vai abrir a caixinha e nessa caixinha também tem os pedidos de oração, os motivos de oração é pela família, nós vamos orar pela nossa família. O direcionamento, né? Que Isso. Legal. E aí, quando começar a oração, aí a gente faz o quê? A criança fecha os olhinhos. Para orar. Que é esse momento, né? Maravilhoso. Temos também o incentivo de verso, que também pode ser um incentivo de presença. Esse aqui. Para verso, você vai colocar, né? O porta com versinho. E a criança vai colocando. E no final do trimestre, ela também ganha. De presentinho. De presentinho, com que todos legal. Os versos dela, certo? E também temos a caixinha. Caixa de promessa, bem parecido, show, né? Elas, todos os sábados, eu coloquei 2 opções, né? Essa opção de um mais trabalhado. E temos a opção de um só, se você não tiver como, ser o mais simples, né? Que é o digitado. Interessante, porque e você aí... observa também, Joyce, aqui, desculpa te incomodar aqui, mas acho que fica aqui bem direcionado para a menininha, ó, e para o menininho. Então são 2 caixinhas diferentes. E você pode fazer também de EVA. Aqui a gente optou pela impressão, né? Ficou mais... MDF também. Isso, MDF, mas você também pode fazer de EVA, pode fazer o desenho, a arte que você quiser aqui. E aí lembrando assim, que elas, todos os sábados, ela vai receber, né, o verso para decorar, para memorizar. Ela decorou. Quando for no 13º sábado, ela ganha como se fosse uma caixinha de promessa. Os 13 versos do sábado. Um incentivo para não esquecer os versinhos que foram decorados. E quem é que não gosta de uma caixa de promessa, né? Quem não gosta. Gostei. Então, gente, para aniversariantes e visitinhas, a gente trouxe aqui algumas opções. São simples, mas são bem adaptáveis. Pegamos latinhas mesmo que você tem, latas de leite ninho, latas de extrato de tomate, lata da Superbom. Eu mesmo utilizei as latinhas da Superbom. Você cobre a latinha e dá como lembrancinha de aniversariante ou para visitinha, que eu acho que aqui qualquer mãe gosta de utilizar e as crianças também para colocar lapisinho, trequinhos que eles usam, borrachinhas, coisas e tal. Eu trouxe também aqui como opção a saboneteirinha, pode ser a saboneteirinha azul e a rosinha. Ela bem decoradinha e dentro tem o quê? Um sabonete decorado. Esse sabonete é bem baratinho, um sabonete branco com a decopagem, né? Você pode pegar isso também, ideias na internet de como fazer essa decopagem e entregar essa saboneteirinha já com o sabonete. Pode ser para o aniversariante, também para a visitinha. Isso aí você não pode deixar de ter uma lembrancinha, gente. Não pode passar em branco os aniversários das crianças. E a gente trouxe também a cadernetinha, né, cadernetinha que já pode estar arrumadinha para anotações, para desenhos. Para desenhos, em algum momento do culto, lá na igreja, elas podem anotar os versinhos ou desenhar, né? A sugestão. Aqui também nós temos o porta-lápis, porta-caneta ou lápis de cor, o estojinho, para poder elas também fazer os desenhos delas e escrever nessas cadernetas. São crianças, né, que ainda estão sendo alfabetizadas, mas elas podem desenhar o momento do estudo do pai, né, na hora do culto. São coisas repetidas, mas eu acho muito interessante. Eu quis trazer o cabide, porque para mim é o presentaço. Tanto para a criança que está visitando, que aí ela vai saber que a roupinha do sábado ela vai colocar nesse cabidinho. Ou para o aniversariante, aquele que aniversariou, vai ganhar. A menininha ganha a rosinha e o menininho ganha o azulzinho. Isso aqui você conta bem baratinho e decora do seu jeito, da sua maneira, da forma como você conseguir. Coloca aqui um adesivozinho, identificando que é o uso do sábado, né? A roupinha do sábado. E aqui também a gente não deixaria de mostrar de jeito nenhum a opção da capa da lição. Por quê? Para a visita principalmente. A visitinha que chegar
sempre você ter uma liçãozinha daquele trimestre, porque as lições de hoje, não só os meninos da nossa igreja compreendem, como a visitinha compreende muito bem, porque tem as historinhas ilustradas. Então a capinha da lição, é uma forma de você levar a lição para a criança. Então a gente trouxe a opção feminina e a opção masculina, que é uma coisa bem fácil de EVA, decoradinha. Então a gente já colocou aqui a opção feminina e a opção masculina. O caderninho também identificado com o nome para aniversariante, fica bem legal. Certo, gente? E vocês vão ter muitas ideias legais. E esses foram os nossos incentivos, né? E alguns que a gente trouxe para apresentar para vocês. Deus abençoe, que seja um trimestre abençoado, né? Amém. Amém. E o que temos agora para esse quarto trimestre? Bom, a ideia é montarmos uma pequena vila com material reciclável, né, para contarmos todas as histórias e, ao decorrer das histórias, iremos adicionar ou realocar elementos. Que bom, então vamos apresentar essa vila maravilhosa para vocês. Vocês vão ver, tem detalhes bem legais, simples, fáceis, outros mais com dificuldades um pouquinho de fazer, mas todo mundo consegue. A gente vai usar aqui materiais bem simples, que vocês vão ter mais acessibilidade e vamos ter um quarto trimestre cheio de recursos. Vamos lá? Gente, a ideia é construir casas com caixas de papelão, recobertas com EVA, TNT, retalhos de tecido, pode ser também papel madeira, o que for de mais fácil aquisição para vocês. Temos de ideia esse poço que foi recoberto com EVA, esses vasinhos de barro que vocês também podem estar incrementando, colocando um tecido para dar aquele charme. Temos bonecas e bonecos vestidos com roupas da época, né? Que vocês conseguem com retalhos de tecido. E o bom dessa vila é que você pode contar todas as histórias do trimestre utilizando ela. Só vai adicionar ou retirar elementos de acordo com o contexto da história. Que legal, né, gente? E vocês já observaram que aqui a gente tá aqui pagando um pouquinho de promessa, viu, gente? Estamos de joelhos, exatamente como tem que ser para contar a história, bem ao alcance das crianças. E essa vila tem essa vantagem de que você está próxima dela, está próxima da história e a criança também entra dentro desse cenário. Queridos, isso é muito interessante. Se vocês observarem aqui, foi feito um mercado, a gente colocou aqui como sugestão esse mercado, que é um mercado muito comum dos tempos bíblicos, né, para que a criança vivencie, quais eram os tipos de alimentos que eram mais utilizados. Você já observou que você pode usar tudo isso para todas as histórias, como a Beli falou, todos os trimestres você pode usar essa vila. Você só vai relocar objetos que estejam dentro das histórias compostas para cada trimestre, o que é pedido, o que é solicitado. Os recursos você vai ampliando e colocando, mas será sempre reutilizável. As casas, como ela falou, de EVA, de caixas, e observou esse cenário, é um cenário para o ano todo. Colocamos aqui tudo feito com feltro, você pode usar TNT, que é mais fácil, papel, até papel madeira também, você pode fazer esse cenário, certo? Pode pintar. Ah, eu achei interessante, sabe o que, Bela? Eu quero mostrar aqui para vocês, sabe o que? Esse curralzinho de ovelhinhas, que é uma das propostas para as histórias desse trimestre. Eu observei aqui como essas ovelhinhas são baratinhas, gente. Isso aqui são aquelas vaquinhas que encontra já em lojas de R$1,99. Você compra um pacotinho bem baratinho e já coloca aqui, reveste com algodão e transforma isso aqui numa ovelhinha. Eu achei isso aqui tão legal. E aí, se você observar outros detalhes aqui, as comidinhas, aqui a gente tem arroz integral, grão de bico, aveia, que são alimentos que são bem usados naquela época, os feijões. Aqui você observa as vassourinhas, que era usado. E os tecidos, gente, já observou? Aqui você pode colocar os tecidos mostrando exatamente as compras, para que a criança diga, nossa, eu estou vivendo essa história, completamente a história bíblica que está aqui. Então, todos os detalhes. E a outra coisa que você falou, Beli, a gente pode observar aqui que tem muita coisa impressa. E a gente tem aqui para mostrar para vocês que se você não tem esses bonecos grandes, bonitos, que a gente trouxe somente a título de opção, mas você pode fazer o quê? Fazer uma impressão, você pode fazer uma xerox e pintar. Eu quero mostrar aqui para vocês também. Você pode usar o EVA, não é isso? Ó, a gente tem essa opção do feltro, bonecos de feltro.
A gente trouxe aqui também essas bonecas lindas, gente, que foi feita aqui também com feltro com uma artista, uma professora artista. Mas se você não tem uma professora artista, você vai ser a artista. Você pode ser a artista que faz. Agora eu quero mostrar aqui uma coisa linda para vocês. Vejam só, eu estava fazendo essa experiência aqui. Isso aqui foi uma impressão comum, feita numa gráfica, revestida aqui com o EVA, que é para dar essa durabilidade aí mais ao objeto. E olha só como é que fica. Olha, se você fosse usar a impressão, como ficaria tão lindo quanto o boneco que está aqui. Mas eu quero mostrar outro segredinho, viu, Beli? Segura aqui, mostrá-lo. Olha só que coisas lindas. Tudo isso aqui você encontra na internet, tá bom? Você pesquisa lá no Google, bonecos dos tempos bíblicos, e você já manda para a gráfica e já faz a impressão. Olhem só isso aqui, gente. Eu achei isso super interessante. Prestem atenção. Como é que esses bonecos estão tendo aqui essa sustentabilidade? Olha só de material reciclado que foi feito, ó. Aqui eu tenho papel Paraná, aqui eu tenho aquele rolo de papel higiênico que fica lá no final, que você reutiliza. E aqui eu coloco o bonequinho, ó. Olha a sustentação que dá. Uma realidade precisa, não é? Isso. E o que a gente poderia fazer com a impressão? A impressão, a gente poderia estar colocando um palitinho aqui de churrasco, que também é de fácil aquisição, e colocaria aqui o suporte. Certo. Ou então, justamente só escorar aqui para ele ficar em pé. Perfeito, eu achei isso aqui perfeito, gente. Eu acho que são coisas bem simples, é só usar a criatividade. E muita coisa do que a gente está mostrando aqui, a gente vai estar dando para vocês aí no anexo, os moldes todos, tá bom? Das casinhas, das janelinhas, as coisas, tudo que for acessível, a gente vai estar dando para vocês terem mais acesso. Mas eu quero mostrar uma coisa, Beli, eu sei que você gostou. Todo mundo vai gostar, gente. Olha isso aqui, mostra aí, Beli. O pãozinho. Foi utilizado aquelas bolachas que a gente compra no supermercado, que é bem baratinha também, inclusive, e fica um pão. Que legal, amei. E não pode faltar pão, né, gente? Pão tem tudo a ver com as histórias. Exatamente. Era um alimento bem típico daquela época, né? Dos tempos bíblicos. Pães, cereais. E aquele cestinho lá, o que é que tem? Que é pra ficar bem real, mas... Deixa eu mostrar a vocês. Uma roupinha, né? Pra dar a impressão que ela está lavando a roupinha. E estendendo a roupinha também. Então é isso, gente. E vamos lá para os detalhes das histórias? Iremos demonstrar agora uma forma de utilizar a casa para contar as histórias do trimestre. O primeiro mês destaca serviço, né? E vamos contar agora a história do paralítico de Cafarnaum, que tem o tema Um Buraco no Telhado. Bom, essa casa aqui, ela abre, né? E temos já o cenário montado dentro dela, como a casa estava lotada de pessoas para ver Jesus, e os amigos do paralítico queriam levar ele para ver Jesus, para ver se conseguia a cura. O telhado também é móvel. Nós podemos abrir aquilo para que os amigos pudessem descer o paralítico até Jesus. Olha, gente, o milagre aqui. E olha só que legal. Já temos
a caminha aqui do paralítico, né? Com as cordinhas para os amigos Olha, poder. gente, olha os detalhes aqui, ó, do cordãozinho, a caminha. Isso. Tá. E o paralítico ali, bonitinho, vestido. Coloquem o boneco bem magrinho, que é para poder mostrar que é bem paralítico mesmo. E aí os amigos vão fazer esse movimento, né? De estar descendo. Descer. E as crianças vão achar Achar isso fantástico, gente. Eu Muito já estou aqui interessante. amando, Beli. É uma opção muito legal de utilizarmos a ideia da vila. Ô, Beli, eu achei legal também essa escadinha aqui, né, que demonstra que os amigos subiram para levar o Para paralítico. levar o paralítico, exatamente. Outro detalhe, de caixa, né? De caixa. Como a gente já havia falado, mas aqui tá bem De mostrando caixa. a facilidade que foi adaptar a história aos recursos tidos. Bom, gente, e mais uma história agora sobre graça, né? A história escolhida foi a dracma perdida, que tem como tema perdida e achada. Então, percebo que estamos utilizando a mesma casa da história do paralítico, Que legal. né? Só que dentro mudamos o cenário para a história da dracma perdida. E aí, a gente mudou os personagens, realocou novos objetos, recursos e podemos adicionar também novas personagens. Vou tirar aqui a bonequinha, gente, pra Isso. mostrar que ela foi aquela coitada que ficou desesperada quando procurou. Eita, deixa eu ajeitar aqui a bonequinha. Ela ficou desesperada quando procurou a sua dracma e não achou, né? achou. Aí o que ela fez? Ela foi procurar, ela varreu a casa para ver se encontrava a dracma perdida. E isso aconteceu, né? Ela encontrou sua dracma perdida e chamou suas amigas Pra comemorar? para comemorar. E nós temos aqui Oh! as amigas. Quem não quer estar, gente, ouvindo essa história? Quem não quer estar participando disso aqui? Todo mundo quer, toda criança quer. E lembrando também, Beli, como você falou também, que aqui pode ser utilizado o quê? Os bonecos impressos ou xerocados. Exatamente. O que você tiver à sua disposição, você pode estar utilizando para contar essa história. Mais ideias usando o mesmo recurso. Viu só? Exatamente. Outra sugestão que trazemos agora é a confecção de um avental, né, para contar a história da ovelha perdida, que é a história escolhida agora, que também é uma história sobre graça. Né? Vocês podem confeccionar de tecido, qualquer tecido que vocês tenham acesso, feltro, e decorar de acordo com o cenário da história, TNT. E tem essas ovelhinhas aqui também que foram confeccionadas com feltro para contar a história da ovelha perdida. Outra opção que trazemos também é a confecção de máscaras de ovelhas, né? Para que as crianças possam participar na contagem da história. Oi, gente, que coisa boa, não é? Chegou o mês que todo mundo espera. É o mês do ano, o mês de dezembro. E nós vamos aqui mostrar para vocês como é importante esse espírito natalino, esse espírito de gratidão, de celebração. Jesus veio aqui na Terra como um presente para nós. E tudo que você fizer na sua salinha vai despertar na criança essa certeza de que Jesus é um presente para ela. Mas como? Através de tudo que você for fazer, das histórias que você for apresentar, dos detalhes, dos recursos, como você tiver, faça o seu melhor. E Beli está aqui com vocês e ela vai mostrar para a gente como é que é os detalhes dessas histórias. Qual é o objetivo das histórias, Beli? Tá. Mês de dezembro, como o Lu falou, é um mês de gratidão, de adoração. E a primeira história é o primeiro Natal, né? É uma história sobre adoração. Somos gratos pelo nascimento de Jesus. Então, nossa sugestão é confeccionar uma pequena manjedoura, né? Com bonecos de feltros, pinheirinhos, luzes. E à medida que for acontecendo as histórias, você vai adicionando mais elementos. Né? Por exemplo, a primeira história é o nascimento de Jesus. Daí você pode adicionar o bebê Jesus. E assim por diante, quando aparecem os anjos, os pastores, você vai adicionando elementos para contar a sua história.
opção, gente, são as roupas dos Reis Magos. Que tal vestir uma criança ou 3 crianças vestidas com essas roupas, que remetem exatamente ao contexto de que eles foram lá levar os presentes. Aí você pode fazer roupa de tecido, fazer roupa de TNT, como você tiver condições. Mas desde que você faça essa amostra, pode ser adultos e crianças. A gente trouxe aqui 2 amostras de adultos. Vamos trazer aqui os meninos. Eles vão aqui apresentar as roupas, que a gente fez esses modelitos. Se vocês quiserem pegar o modelo, tá aí. Vai estar lá aí como ajuda aí nos adicionais materiais. E trouxemos aqui uma outra cor de roupa. Pode colocar aí variedades de cores, que vai ficar mais rico e mais criativo, tá certo? Deus possa abençoar vocês e que tenham, assim, muita criatividade para que a criança possa sentir-se realmente nos tempos em que Jesus veio como presente para elas.